Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Miranda, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade São Judas Tadeu, na unidade da Moca. Faço o curso no período noturno e tenho a coordenação de estágio da Cíntia Piquini e da Cristiane Simões. E vim aqui falar um pouco sobre o tema de comportamento e relacionamento entre a aprendizagem dos alunos de uma turma de EJA. Tá? Eu vim trazer aqui algumas questões da parte psicológica, né, de como que é a aprendizagem, quais são essas maiores dificuldades da parte dos alunos, né, e ao identificar isso, o que o docente, o professor que está lecionando, né, naquela turma, o que ele precisa fazer, quais são as atitudes que ele precisa tomar. Então, eu separei aqui, só para vocês entenderem, quais são as maiores dificuldades de aprendizagem de um aluno que está estudando numa turma de EJA. Primeira coisa, gente, os alunos de EJA, eles encontram muitas dificuldades durante todo esse período escolar. E com isso, muitos alunos, eles encontram dificuldade em relação ao cansaço físico, ao cansaço mental. Muitos trabalham fora, muitos cuidam de filhos, muitos têm uma vida muito corrida. E chega à noite, é o período em que eles têm o tempo de fazer, né, de estudar, de conseguir realizar esse procedimento do estudo da EJA, que é um período noturno, né? Então, geralmente, essa turma, ela vai estudar nesse período de noite. E quando chega esse horário, a mente deles já está estafada, já está cansada, né? Eles já estão estressados com o decorrer do dia a dia. E aonde a gente encontra dificuldade nisso? Esses alunos, eles têm dificuldade, baixa visão, entre também baixa audição, dificuldade motora, e tudo isso acaba prejudicando, porque eles não se sentem bem fisicamente, né? E aí muitos alunos acabam não enxergando direito, a vista fica cansada, turva, né? Eles não escutam, eles não têm esse pique, né? Que se você for ver uma criança, né, menor ou um jovem, né, que já tá dentro, né, do ritmo com uma turma, já tem todo aquele envolvimento, aquele ritmo acelerado, né? Então ele já consegue ter essa facilidade. Já uma turma de EJA, não, porque ele já tem uma rotina mais cansativa, né? Então o professor ele precisa se atentar a esses pequenos detalhes para que aquilo não se torne algo mais frustrante para aqueles alunos e mais cansativos. E isso acabe prejudicando mais ainda o desenvolvimento da aprendizagem deles, né? Então, o professor ele tem a missão de fazer com que esses alunos eles se sintam bem em sala de aula. Então, ele tem que fazer esse projeto de identificação e é importante que ele separe 6 dicas, né? Eu tô dando aqui 6 dicas de como motivar. É importante que esse professor, ele motive essa turma de EJA. Ele motive os alunos. E como fazer isso, né? Então, eu vou passar aqui algumas dicas e vou passar também uma dinâmica que pode ser realizada para facilitar esse entrosamento entre os alunos, né? Perdão, para que eles possam realmente se entrosar na aprendizagem, tirar um pouco a mente, né, cansativa do dia a dia. Então, a primeira coisa que o professor ele precisa fazer com a turma é valorizar o trabalho em equipe. Ele precisa valorizar o trabalho em equipe, ou seja, não adianta cada um fazer somente a sua parte, tentar aprender sozinho, por conta, porque isso não vai ajudar no desenvolvimento daquele aluno. Porque, às vezes, um aluno, ele tem a dificuldade em X coisa, e o outro aluno tem dificuldade em outra coisa. Porém, o que um tem dificuldade, o outro sabe. E se eles fizerem um trabalho em conjunto, ambos poderão se ajudar. Então, o professor ele precisa estimular esse trabalho em equipe. Isso é uma motivação também contínua, né? Até porque o aluno ele não vai se sentir sozinho, isolado naquela dúvida, naquela dificuldade. Ele vai entender e compreender que existem outras dificuldades, que todos estão ali no mesmo barco, né? Na mesma situação. O professor ele precisa identificar também quais são os interesses de cada aluno, né? Ele precisa identificar o que cada aluno prefere, o que um aluno mais gosta. Eles têm talentos? Vamos explorar esses talentos. Vamos explorar e mostrar que eles são potência, que eles têm qualidades, que eles têm que ser valorizados. É importante também
E isso sim soa como algo motivacional, tá? Que o professor ele sempre esteja em acompanhamento, né, do desenvolvimento das lições que ele passa aos alunos. É importante que ele sempre dê feedbacks constantes, tá? Feedbacks não são, não é para soar como algo negativo. Pelo contrário, ele é para soar como algo que vai motivar aquele aluno a melhorar cada vez mais. Então, vamos supor que ele passou um conteúdo para aquela turma. E ele passou alguns exercícios para que eles possam trabalhar e desenvolver, né, as habilidades deles. E aí, aqueles determinados alunos vão ter dificuldades, mas como que o professor vai saber isso? Então, ele precisa acompanhar o resultado daquelas atividades. Para isso, ele vai ter que fazer o quê? Feedbacks. Então, ele vai chamar cada aluno e vai procurar entender qual é a dificuldade que cada aluno está tendo. Ah, olha, você percebi que você está tendo dificuldade em fazer essa subtração, em fazer essa conta de divisão. Olha, então eu preciso que você melhore, que você busque mais conhecimento, que você treine mais um pouco para que você consiga realmente depois fazer de uma forma que vai ser algo simples para você. Então, os feedbacks, eles são algo, são coisas positivas, não só no sentido negativo, porque aquilo vai sempre motivar para que ele se desenvolva e melhore cada vez mais o seu empenho nas aulas e nas atividades. E para que isso aconteça, é importante que o professor ele preste atenção, né, em cada aluno, ele preste atenção em cada estudante. Não adianta ele passar o conteúdo, né, na lousa, fazer alguma atividade e deixar eles fazerem e depois passar fazer a correção na lousa numa forma geral. É importante que ele dialogue com essa turma, né? Que ele preste atenção em cada aluno para que ele consiga trabalhar naqueles que têm dificuldades. Ah, você está tendo dificuldade em tal coisa? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer duplas, vamos fazer trios, vamos fazer grupos, para que um ajude o outro. Se ainda assim nós tivermos alguns alunos com dificuldades, então a gente vai ter que realmente identificar aquilo, por isso que é importante prestar atenção em cada estudante e falar, olha, você está com dificuldade aqui, aqui, aqui. A gente vai cada vez mais reduzindo a quantidade de alunos que estão tendo essa dificuldade, para que todos estejam no mesmo patamar de compreendimento, né, daquele determinado tema. Outra forma super importante que o professor deve fazer de estímulo, né, de motivar, é oferecer recompensa, né, para aqueles alunos que estão se desenvolvendo, que estão se empenhando, que estão se mostrando, né, realmente proativos. Recompensa simples, que pode ser um elogio, pode ser uma caixa de bis. São, sim, pequenas coisas, né, que vai motivar aquele aluno e vai fazer os outros também se motivarem e falar, olha, então, cada vez mais que eu me dedicar, cada vez mais que eu me empenhar, eu vou ser reconhecido, né, vou ser bem reconhecido cada vez mais. Porém, é importante também que o docente, ele não passe para o lado de que eu vou, como que eu posso dizer? Eu vou elogiar aquele aluno, só aquele e constantemente. Aquilo vai se tornar algo frustrante para os demais, porque eles vão pensar que ele só elogia um e a gente não. Então, ele precisa saber equilibrar essa situação de forma coerente e justa, sempre com o objetivo de estimular, de motivar esses alunos. Outra coisa que é muito importante também, hoje em dia grande parte da população tem celular, principalmente entre os jovens e os adultos, né? Eles principalmente utilizam esse meio tecnológico com grande frequência. Então, é importante que o professor, ele utilize essa ferramenta, porque é algo dinâmico, algo divertido, né? Que você pode elaborar pesquisas. Gente, pesquisa determinada situação, um determinado historiador, ou determinado tipo de texto, enfim, no Google, né? E aquele aluno, ele vai já ter aquela ferramenta que é o celular, vai conseguir pesquisar. Quem não tiver, se reúne em grupo, em dupla, e a gente consegue trabalhar utilizando os meios tecnológicos, né? Entre N situações que a gente pode utilizar o aparelho celular, que é um meio tecnológico, né? A internet, para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais o conhecimento desses alunos. Bom, a gente falou que os alunos eles têm grandes dificuldades em relação ao cansaço físico e mental. É importante também que o professor identifique,
né? Porque tem dias que os alunos eles vão estar mais cansados, né? Ainda mais que vão estudar geralmente, né, num período noturno, né? Ou que for num período diurno, mas provavelmente eles têm uma rotina já, geralmente, né? Por serem adultos e jovens, eles já têm uma rotina cansativa, né? Geralmente trabalham. Então, exercícios de alongamento antes de iniciar a aula, para que eles possam relaxar, né, descontrair, tirar toda aquela tensão, é de extrema importância, né? A gente fala também da volta à calma, né? Numa turma de crianças, né, na turma infantil, a gente fala que existe a volta à calma. As crianças, muitas vezes, elas voltam da aula de educação física com aquela energia, assim, no máximo, né? Então, o professor que vai pegar aquela turma, né, para poder ensinar, né, dialogar com eles um conteúdo realmente, né, sem ser a parte prática da atividade de educação física, as crianças elas estão tão agitadas que elas não conseguem se concentrar totalmente, né, naquilo. Então é importante a gente abaixar essa adrenalina, o professor ele precisa, né, realizar essa volta calma. Então apaga a luz, conversa, faz uma volta calma, faz uma roda com as crianças para que elas acalmem essa energia. E para uma turma de EJA, né, de jovens e adultos, não seria uma aula de educação física, mas seria realmente a rotina cansativa, né? E aí eles estão com a cabeça cheia, então é importante que o professor ele faça essa volta calma também com esses alunos, né? E aí, falando sobre tudo isso, é importante também que o professor ele utilize sempre meios, né, de atividades diversificadas que também trabalhem a questão da leitura, gêneros textuais diversificados. Faz uma pesquisa, faz uma conversa com a turma. Ó, você gosta de ler quais tipos de textos? Ah, eu gosto de ficção científica, eu gosto de comédia. Então, é importante que ele conheça, porque, gente, por mais que sejam textos de N estilos, de N gêneros diferentes, né? É leitura. E aquilo vai aguçando cada vez mais, né, a vontade do aluno ler. E isso, a leitura, estimular a leitura, vai estimular a aprendizagem, porque na leitura ele vai adquirir conhecimentos de conteúdos novos, ele vai aperfeiçoar cada vez mais, porque ele vai estar treinando cada vez mais a leitura, né? Não somente a leitura mental, como a leitura labial também. E isso também vai desenvolver o raciocínio lógico, né? A coordenação dele, e tudo isso sempre vai aperfeiçoando outros campos da aprendizagem também, porque ele consegue fazer a leitura daquele texto e ele consegue interpretar. Então, o professor ele precisa trabalhar com aquela turma, né, com aqueles alunos, interpretação também de texto. E essa interpretação, no início, pode ser meio confusa para os alunos, pode ser um pouco abstrato. Então, é importante que o professor realize atividades lúdicas, né, dinâmicas, utilizar a dramaturgia também é uma forma muito importante, muito legal, que faz com que eles compreendam determinados textos, né? E tudo isso traz a turma, traz os alunos mais perto, né, do professor que está coordenando, né, que está lecionando dentro daquela turma. E eu trouxe aqui uma dinâmica que chama dinâmica do up do conhecimento. Essa dinâmica aqui é uma dinâmica não do conhecimento em si, do conteúdo, tá? É uma dinâmica do conhecimento da turma mesmo, entre eles. E realmente, muitos alunos da turma do EJA, às vezes tem o pensamento de que eles não vão conseguir aprender. Do porquê que eles estão lá. Eu não sei nem por que eu tô tentando isso, eu não vou conseguir, né? E isso desmotiva, tudo desmotivando aqueles alunos para que eles desistam. Então o professor ele tem que buscar meios para fazer aquela turma ter o espírito de equipe, que foi o que eu falei lá em cima, para se unir e para entender realmente o objetivo daquilo, né? Para que eles possam sim se desenvolver. Então, eu trouxe essa dinâmica do up do conhecimento. Como que ela funciona? Os alunos vão chegar na sala de aula, vão todos sentar-se no chão, né, em roda, uma grande roda. Cada aluno receberá uma folha e uma caneta. O professor irá colocar uma música de fundo, uma música calma, tranquila, para que eles respirem, inspirem antes, né? Ele vai fazer esse exercício de respiração com aquela turma, para que eles consigam acalmar, se concentrar e ir tirando aquele estresse do corpo. Se necessário,
né, abaixar um pouco a luz, né, aí depende do ambiente em que se encontra. É uma atividade simples, que não exige materiais caros, né, e que realmente faz com que esses alunos consigam se entrosar. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para cada aluno escrever nessa folha algo que lhe aflige. Algum sentimento ruim, algum medo, né? Algo que desmotive ele, no dia a dia, na vida pessoal, seja o qual âmbito for, do menor item ao maior. E ele não pode escrever o nome dele nessa folha. Passou o tempo de todos escreverem, o professor solicita para que eles amassem, né, a folha de papel e coloquem num saquinho que o professor vai chacoalhar e vai depois redistribuir para a turma. Como não tem o nome, né, de cada pessoa, isso vai ser algo que vai ser feito de forma ética, né, sem expor ninguém. Após isso, cada aluno vai pegar uma bolinha, né, como o professor vai redistribuir, cada aluno vai pegar uma bolinha e vai abrir aquela folha e vai ler o que está escrito. Então, vamos supor que cada aluno vai ler uma aflição que vai estar escrito e ele vai precisar dar um conselho, dar uma palavra, né, de força para essa pessoa que escreveu essa situação, né, esse sentimento. E isso vai recorrer com a turma toda. Até em torno de 25 minutos, mais ou menos, aí depende do tamanho de cada turma, né, varia isso aí, entre cada um. E após isso, o professor ele vai fazer um exercício de reflexão e falar que é importante entendermos que todos estamos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação. E é importante que nós trabalhemos sempre o espírito de equipe, porque todos nós estamos aqui com um único objetivo, que é o objetivo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento da aprendizagem. Então, essa é uma atividade que a gente já realizou, já foi feita, na verdade, nós fizemos na universidade. É uma atividade que dá muito certo e ele traz os alunos, assim, para perto um do outro, sabe? Realmente faz os alunos refletirem, né, sobre o porquê eles estão ali e que eles são importantes. Então, eu queria trazer isso, né, para esse último vídeo e que é de extrema importância que todos entendam que todos nós somos capazes de aprender, independente de quem somos. Todos nós nascemos sem saber nada e nós aprendemos com o decorrer da vida. Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigada. Espero que tenha agregado conhecimento a todos.